Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre um dos nomes de Deus, o tetragrama YHWH, sobre as 8 obras dos 6 dias e sobre a origem do termo firmamento. Antes de mais nada, só reforçando que essa é a 4ª parte do meu resumo da Bíblia. Se você perdeu algum vídeo ou se precisa dar uma refrescada na memória, o link da playlist completa vai estar aqui embaixo na descrição. Dito isso, a intenção era a gente adentrar hoje no capítulo 2 do livro do Gênesis, o primeiro dos 5 livros que compõem o que nós chamamos de Pentateuco em português, ou então de Torá em hebraico, que significa a lei. Porém, e como eu já falei lá na parte 1 desse nosso resumo, eu não sou nenhum especialista na Bíblia, e o Projeto Jerusalém é justamente uma jornada de estudos em conjunto entre a gente. O que quer dizer que, como eu também comentei lá na parte 1, eu posso sim trazer algumas informações equivocadas nesses meus vídeos, seja por uma falha de interpretação minha, seja por qualquer outro motivo. Não é à toa que, só a título de exemplo, lá na parte 2 desse nosso resumo, eu trouxe uma longa introdução a respeito das traduções grega e latina da Bíblia hebraica, a Septuaginta e a Vulgata, já que essa era uma informação sobre a qual eu tinha me confundido um pouquinho na parte 1 e achei importante esclarecer melhor na parte 2. E, embora na parte 3 em si eu não tenha trazido nenhuma correção, hoje nós teremos sim alguns adendos sobre vídeos passados, e é por isso que eu queria ressaltar essa informação de que eu não sou nenhum especialista na Bíblia e que, sempre que eu me der conta de que eu trouxe alguma informação equivocada, eu vou corrigir ela no próximo vídeo. Só que foram tantas correções e complementos que eu fiz para trazer nesse vídeo aqui, que eu achei que só eles dariam um vídeo por si só. Já que, como eu comentei no último vídeo, eu tenho tentado fazer vídeos um pouquinho mais curtos para ver se eu consigo manter uma frequência um pouco maior de postagem. Sendo assim, no vídeo de hoje a gente não vai adentrar no capítulo 2 do Gênesis, que por sinal vai ser bem longo, com várias informações sobre a geografia do Éden, e vamos ver exclusivamente alguns adendos e correções sobre vídeos passados, mas podem ficar tranquilos que são informações interessantes e importantíssimas para ajudar a gente nessa jornada, então eu não recomendaria que você pulasse esse vídeo aqui. Superado isso, a primeira informação que eu gostaria de corrigir é uma que eu trouxe lá na parte 1 desse nosso resumo, quando eu fiz um comentário sobre os nomes de Deus presentes na Bíblia hebraica, o tetragrama YHWH e a palavra hebraica Elohim. Tetragrama esse que comumente é traduzido como Javé ou Jeová, ou no caso da Bíblia de Jerusalém, como Yahweh, e Elohim esse que comumente é traduzido só como Deus mesmo. E relativamente ao tetragrama YHWH, eu comentei naquele vídeo que ele continha exclusivamente consoantes sem vogais de propósito, já que o nome de Deus não deveria ser pronunciado. Porém, eu estava totalmente equivocado sobre isso e, embora isso não seja dito na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu estou usando como base desses meus resumos, eu fui meio que induzido a erro pela forma com que esse assunto foi abordado nela. Sobre o tetragrama não possuir vogais, isso não é exclusivo do nome de Deus como eu tinha acreditado, mas sim algo que ocorria com literalmente todas as palavras em hebraico antigo. Eu não encontrei informações muito precisas quanto ao aramaico em si, que é outra língua presente na Bíblia hebraica, mas considerando que o aramaico é bem semelhante ao hebraico, como eu também já comentei lá na parte 1, e considerando as informações que eu encontrei, ao que parece, no aramaico antigo a gente também não fazia o uso de vogais. Então, diferentemente do que eu tinha falado lá naquele vídeo sobre o tetragrama, não só o nome de Deus, mas sim toda a Bíblia hebraica, toda a Tanakh foi originalmente escrita sem o uso de vogais. Isso não por algum motivo específico, mas tão somente porque o hebraico antigo era escrito sem as vogais. Aí, só de ter curiosidade, embora antigamente o hebraico fosse escrito exclusivamente com consoantes, atualmente nós temos sim uma espécie de vogais, que não são letras propriamente ditas, mas sim marcações em cima e embaixo das consoantes para marcar o som das vogais. Então, embora o hebraico moderno tecnicamente continue contendo exclusivamente consoantes em seu alfabeto e, consequentemente, continue escrevendo exclusivamente consoantes, atualmente a gente pelo menos tem aí algumas marcações que nos mostram quais os sons vocálicos de cada palavra. E por atualmente, entende-se aí uns 1000 anos, já que esse sistema de marcar os sons vocálicos, que a gente vai chamar de Nikud, foi criado pelos massoretas próximo do ano 1000 d.C. Massoretas esses, sobre os quais eu também já comentei bem brevemente lá na parte 1. Em outras palavras, resumindo isso tudo que eu falei, a ausência de vogais não é uma característica exclusiva do tetragrama YHWH, já que nenhuma palavra em hebraico antigo tinha vogais. A única diferença é que todas as outras palavras hebraicas, por assim dizer, sobreviveram até os tempos atuais.
Não no sentido literal, já que o hebraico antigo da Tanakh é muito diferente do hebraico moderno, mas no sentido de que são palavras que sobreviveram nas tradições e, em razão disso, a gente sabe como elas eram pronunciadas, de modo que, atualmente, a gente sabe quais os sons vocálicos que cada palavra antiga tinha. O problema é que isso não aconteceu com o tetragrama YHWH, já que com o decorrer do tempo surgiu uma tradição de que esse nome de Deus não deveria ser pronunciado, de modo que, embora o tetragrama sempre tenha estado lá, a sua pronúncia caiu em desuso e as pessoas começaram a usar outros nomes, sejam hebraicos, como Elohim, que significa Deus, Hashem, que significa o nome, Adonai, que significa Senhor, sejam de outras línguas, como o Kyrios grego da Septuaginta e o Dominus latino da Vulgata, que ambos significam Senhor. E justamente porque as pessoas pararam de pronunciar esse nome de Deus, quando a língua hebraica evoluiu e enfim passou a adotar os nikudot para representar os sons vocálicos, ninguém mais se lembrava de quais eram os sons vocálicos do tetragrama. E é por isso que a gente vai ter incontáveis teorias de quais são os sons vocálicos que deveriam ser acrescidos ao tetragrama YHWH para representar esse nome de Deus, o que vai dar origem a nomes como Javé, Jeová ou, no caso da Bíblia de Jerusalém, Yahweh, que seria uma versão mais arcaica de Javé. E como eu sei que isso tudo é informação demais, bora fazer um resumão do que eu falei até aqui. Primeiramente, a gente se lembra de que a Bíblia hebraica, a Tanakh, é comum entre o judaísmo e o cristianismo, sendo que a Bíblia hebraica, somada de alguns textos gregos deuterocanônicos, vai formar aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Segundo, a principal língua original da Bíblia hebraica vai ser, como o próprio nome sugere, o hebraico, sendo que na época em que a Bíblia hebraica, a Tanakh, começou a ser de fato escrita, já que ela tinha começado com tradições orais, o hebraico era uma língua em que somente as consoantes eram escritas. Os sons vocálicos A, E, I, O e U existiam no hebraico antigo, mas a gente não tinha letras que representassem esses sons, de modo que somente as consoantes eram escritas e, na hora de ler, as pessoas sabiam quais sons deveriam fazer, a depender de cada contexto. Terceiro, com o decorrer do tempo surgiu uma tradição extra-bíblica de que o nome de Deus não deveria ser pronunciado, razão pela qual toda vez que alguém ia falar de Deus, eram usadas outras palavras hebraicas, como Elohim, Hashem, Adonai e por aí vai. E não só as pessoas começaram a se utilizar de outros nomes hebraicos, como nas traduções da Bíblia hebraica, em especial as traduções grega e latina, a Septuaginta e a Vulgata, o nome de Deus era literalmente omitido do texto bíblico, sendo ele substituído pelo grego Kyrios e pelo latim Dominus. Ou seja, o nome de Deus realmente foi completamente abandonado, com praticamente todo mundo, seja hebreu, grego ou latino, passando a se utilizar de outros nomes para se referenciarem a ele. Mais ou menos uns 1000 anos depois disso tudo, a língua hebraica evoluiu, assim como todas as línguas vão evoluindo ao longo do tempo, e passou a se utilizar de alguns símbolos chamados de nikudot para representar no texto escrito os sons vocálicos que cada palavra tinha. Assim, todas as palavras da Bíblia hebraica foram atualizadas para uma nova versão com esses sinais marcadores de vogais. E qual é o problema? Já fazia tantos séculos que ninguém mais falava o nome de Deus que, na hora de colocarem os marcadores de vogais, ninguém mais se lembrava de qual que era o som delas. As pessoas sabiam quais eram as consoantes, porque elas ainda eram escritas na versão hebraica da Bíblia, mas as vogais em si, ninguém mais sabia quais eram. E é por isso que, até hoje, a gente tem discussões quanto a quais vogais deveriam fazer parte desse tetragrama, o que vai dar origem a nomes como Yahweh, Javé, Jeová e por aí vai. E, aproveitando que eu comentei sobre isso, eu acho que também é válido ressaltar que na Bíblia em si, a gente não tem qualquer informação de que esse nome de Deus não deveria ser pronunciado. Como eu disse, eu fui meio que induzido a erro pela Bíblia de Jerusalém, porque a gente tem uma nota sobre isso, dizendo que o nome de Deus não deveria ser pronunciado, que é uma tradição que de fato existe há milênios, não só no cristianismo, mas também no judaísmo, mas como eu já me antecipei, isso é só uma tradição e não algo que de fato está na Bíblia. É óbvio que não tem absolutamente nada de errado em tradições e ensinamentos de coisas que não estão necessariamente na Bíblia, até porque cada religião vai ter outras formas de obterem conhecimento divino, seja diretamente com Deus, seja com seus mensageiros. Mas, como eu comentei lá na parte 1 desse nosso resumo, uma das metas desse canal é trazer uma análise, por assim dizer, mais neutra da Bíblia Sagrada, conforme o cânon da Igreja Católica, analisando as histórias que de fato estão nela, sem ficar adentrando muito em tradições que se originaram fora da Bíblia. Então, só para reforçar esse primeiro adendo, não, o nome de Deus não é escrito só com consoantes porque ele deveria ser impronunciável, mas sim porque
toda a palavra em hebraico antigo era escrita sem as vogais. E também não, na Bíblia em si, a gente não tem qualquer regra dizendo que o nome de Deus, que a gente costuma latinizar como Yahweh, embora haja outras teorias quanto às vogais corretas, não deveria ser pronunciado. Até porque o tetragrama aparece milhares de vezes na Bíblia hebraica, o que provavelmente não ocorreria se o nome realmente não devesse ser pronunciado, tratando-se isso mais de tradições extra-bíblicas que foram surgindo ao longo do tempo. Já o terceiro adendo que eu queria fazer é sobre as 8 obras dos 6 dias, que a gente viu lá na parte 3 desse nosso resumo. Isso porque, embora eu tenha falado corretamente que a gente teve tão somente 8 obras sendo realizadas por Deus, ou por Deus e sua corte celeste, caso você se lembre, eu acabei comentando e até mostrando na tela do vídeo várias outras criações, o que eu, depois, reassistindo ao meu próprio vídeo, comecei a achar um pouquinho confuso. Aí, por causa disso, eu achei que seria interessante eu esclarecer um pouco melhor aqui quais que de fato eram essas tais de 8 obras que a gente tem nesse primeiro capítulo do Gênesis, diferenciando elas das outras coisas que são citadas como existindo no mundo, mas que não necessariamente sabemos quem fez, nem quando foram feitas. Isso ainda não vai solucionar 100% da possível confusão, porque, mesmo esclarecendo um pouco melhor, a gente ainda vai ter mais de 8 obras a depender de como você divide e analisa cada uma delas, mas eu acho que já vai dar pelo menos uma melhoradinha. Dito isso, no primeiro dia, o que é especificamente dito como tendo sido feito por Deus, ou por Deus e sua corte celeste, a depender da interpretação do uso do plural, são o céu, a terra e a luz, o que é tratado aqui como uma única obra. Embora uma outra interpretação possível seria de que essa uma obra do primeiro dia fosse a criação especificamente da luz, já que ela tem um destaque maior nesse trecho, com o texto bíblico dizendo que Deus viu que a luz era boa. E para além do céu, da terra e da luz, a gente também vai ter menção à superfície das águas, mas isso em si não é dito como tendo sido criado por Deus, de modo que ou as águas foram criadas por Deus no primeiro dia, junto do céu, da terra e da luz, mas por algum motivo isso não é dito explicitamente, ou então as águas já existiam desde antes do primeiro dia. Então, para resumir, no primeiro dia nós tivemos a criação do céu, da terra e da luz, sendo que não fica claro se isso tudo seria considerado a primeira obra ou se apenas a luz. E, além dessas três, a gente também tinha as águas, que não fica claro quem as criou nem quando elas foram criadas. Já no segundo dia, o que é especificamente dito como tendo sido feito por Deus é o firmamento que separou as águas de cima das águas de baixo, que nada mais é do que o céu, ou então a atmosfera, como eu já comentei lá na parte 3, e como eu inclusive vou comentar novamente um pouquinho mais pra frente, ainda nesse vídeo aqui. No terceiro dia, o que é especificamente dito como tendo sido feito por Deus são as terras, ou seja, os continentes, e a flora, ou seja, as coisas verdes, sendo que a primeira obra é tratada como sendo a criação das terras e, consequentemente, dos mares, enquanto a segunda obra seria a criação da flora. Já no quarto dia, a gente tem a criação dos luzeiros, que nada mais são do que o Sol, a Lua e as estrelas, sendo que todos esses luzeiros, que passaram a fazer a divisão entre dia e noite, são tratados como uma única obra. Como eu disse, ainda gera uma confusãozinha, mas nesse caso aqui é só você associar Sol, Lua e Estrela simplesmente a luzeiros, que daí acaba ficando um pouquinho mais fácil de entender que teria sido uma única obra. Já no quinto dia, a gente tem a criação dos seres aquáticos e dos seres alados, ou seja, as aves, sendo que todos eles são tratados também como uma única obra, sendo que aqui sim a gente não vai ter muito uma explicação do porquê dos seres aquáticos e dos seres alados serem considerados como uma única obra, tendo em vista que os seres terrestres vão ser tratados em separado. E por fim, no sexto dia, a gente tem a criação dos animais terrestres e do homem, sendo que esses dois tipos de criaturas são tratados como duas obras distintas. Então, embora, como eu disse mais atrás, ainda seja meio confusa essa definição de 8 obras, quando a gente analisa coisas como, por exemplo, o fato de que as águas não são citadas como tendo sido criadas por Deus, ou então de que a criação das aves e dos peixes é tratado como uma única obra, a gente agora pelo menos consegue entender um pouquinho melhor essa divisão. E só para fazer aquele destaque, eu acho que, embora a gente tenha outras coisas que causem um pouquinho de confusão, a única que de fato me chama um pouco mais a atenção é justamente quanto à água, já que, como eu comentei, a água está presente desde o começo, lá no dia 1, mas ela em nenhum momento é dito como sendo uma das criações de Deus. Se isso vai ser explicado mais pra frente, ou se vai ficar em aberto, eu ainda não sei. Aí, como eu já falei um pouquinho mais atrás que eu ia fazer, eu acho que convém aqui um breve esclarecimento quanto à origem daquele erro tradicional de tradução da palavra firmamento, que eu comentei lá na parte 3 desse nosso resumo. Antes de mais nada, só para fazer uma breve contextualização, sem me aprofundar muito, lá na parte 3 desse nosso resumo da Bíblia, eu comentei que a palavra hebraica original para se referenciar ao tal do firmamento seria rakia,
que significa tão somente extensão ou área, e que não necessariamente teria qualquer relação com o conceito de uma abóbada sólida, como a gente vê em muitas tradições extra-bíblicas mundo afora. E lá naquele vídeo eu comentei que em aramaico, uma língua parente do hebraico, a gente tem uma palavra idêntica, rakia, e que ela sim teria esse sentido de algo mais firme ou sólido, sendo que, como o hebraico e o aramaico são línguas muito próximas, é provável que teria sido o significado aramaico dessa palavra que acabou dando origem a essa tradição errônea de que a rakia da Bíblia hebraica seria sólida, ocasionando, via de consequência, erros tradicionais de tradução, como o uso da palavra firmamentum na tradução latina da Bíblia, já que firmamento vem de firme, quando na verdade a palavra original hebraica não teria qualquer relação com essa ideia. Sobre isso, é basicamente isso mesmo que eu falei, e não tem nenhuma informação equivocada aí. Mas é que, como eu gosto muito do estudo das línguas, e como o estudo das línguas é importantíssimo quando a gente está estudando textos escritos há literalmente milhares de anos, eu achei que valeria a pena explicar isso tudo um pouquinho melhor. Dito isso, como eu comentei tanto lá na parte 3, quanto nas partes 1 e 2, a Bíblia hebraica, que é como a gente chama Tanakh, é escrita majoritariamente em hebraico, mas também em aramaico, que são duas línguas semíticas e bem próximas uma da outra. É tipo o português e o espanhol que, apesar de diferentes, são bem semelhantes, já que ambas são línguas latinas, assim como o aramaico e hebraico são ambas línguas semíticas. Só que, além da gente ter essas duas línguas, hebraico e aramaico, a gente também vai ter dialetos diferentes para essas línguas, que, para quem não sabe, é uma variedade de uma mesma língua, sendo diferente o suficiente para ser considerado um outro dialeto, mas não tão diferente ao ponto de ser chamado de uma nova língua, ficando aí no meio termo. E diferentes dialetos a gente tem no próprio Brasil, em várias regiões, já que um dialeto é meio que uma mistura entre sotaque diferente e uso de palavras diferentes. E em aramaico, essa língua que está presente, ainda que em menor medida, na Bíblia hebraica, a gente vai ter um dialeto chamado de siríaco, sendo que é precisamente do siríaco, esse dialeto do aramaico, que vem o uso da rakia como significando algo sólido e firme. Então, para meio que sintetizar, em hebraico nós temos o verbo raka, que significa algo como espalhar, enquanto esse mesmo verbo, raka, vai ter o significado de solidificar em siríaco, um dos dialetos do aramaico. Aí a gente tem rakia, que deriva do verbo raka, e que em hebraico significaria algo como extensão ou área, e que seria o significado da rakia que é citada no primeiro capítulo do Gênesis, sendo que, no entanto, é provável que foi o significado siríaco dessa palavra que acabou gerando o uso da palavra grega stereoma na Septuaginta e depois o uso da palavra latina firmamentum na Vulgata. Então, quando a gente vê lá no capítulo 1 do Gênesis, frases como haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas, ou Deus chamou ao firmamento céu, ou que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, ou então, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu, o correto seria a gente interpretar essa palavra firmamento como significando, na verdade, uma extensão ou uma área. Por exemplo, quando Deus fala sobre haver um firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo, ele na verdade está falando sobre haver uma área para fazer essa separação. E nas várias vezes que a gente tem a expressão firmamento do céu, como na passagem que fala sobre as aves, a gente tem que interpretar como a extensão do céu. Como eu disse, era aquilo mesmo que eu já tinha falado no último vídeo, mas que eu achei que podia ser expandido um pouquinho mais aqui. No mais, como eu comentei lá no comecinho, o vídeo de hoje vai ser só isso, algumas correções e adendos sobre informações que eu passei nos vídeos anteriores. No próximo vídeo desse nosso resumo, a parte 5, aí sim a gente vai entrar de vez no capítulo 2 do livro do Gênesis, que, aliás, tá cheio de informações interessantíssimas, onde a gente vai conhecer não só a criação do homem e da mulher, que já tinham sido brevemente citados lá no capítulo 1, como também algumas informações geográficas sobre o Jardim do Éden. Como sempre, se tiver ficado alguma dúvida, ou se você tem alguma crítica ou sugestão, pode ficar à vontade para deixar ela aqui embaixo nos comentários.